Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Química com o professor Eduardo Souza. Hoje nós vamos dar início a um estudo muito importante, que é o estudo da química orgânica. Vamos fazer uma introdução a essa área diferente da química. Então, bora lá. Galera, o que é química orgânica? Essa definição da química orgânica foi uma definição que se construiu ao longo dos anos, tá? E ela depende muito da definição do que é um composto orgânico, o que é um composto inorgânico ou não orgânico. Um dos primeiros caras a tentar fazer essa diferenciação foi um químico chamado Berzelius, tá? O que o Berzelius fez? O Berzelius ele resolveu que a matéria, né, tudo que existia, poderia ser dividido em compostos orgânicos e inorgânicos, tá bom? Então vamos colocar isso daqui. Isso lá em meados do século XIX, tá? Então ele fez essa diferenciação entre compostos orgânicos. Aliás, ao invés de escrever isso aqui, eu vou só colocar orgânico e inorgânico. Inorgânico. Bom, mas em que se baseava essa definição do Berzelius? Ele simplesmente disse que composto orgânico era tudo aquele que vinha de matéria viva, tá? E compostos inorgânicos era o que vinha de matéria não viva, ou seja, os minerais. E ele dizia que os seres vivos, né, eles eram capazes de produzir esses compostos orgânicos porque eles eram dotados de uma coisa que o Berzelius definia como sendo força vital, beleza? Então, tudo que é orgânico vem dos seres vivos. Então, vamos anotar isso daqui. Orgânico vem de coisas vivas, inorgânico vem de coisas não vivas, minerais. Até hoje, essa definição ela ainda é muito utilizada, tá? Principalmente no senso comum. Beleza? Quando, por exemplo, lá numa lata de lixo, né, tem lá lixo orgânico, né? Quando as pessoas falam em lixo orgânico, elas estão considerando restos de comida, cascas de frutas, etc. Tá? Mas até mesmo um copo descartável pode ser considerado orgânico, tá bom? Se a gente for levar a definição atual de química orgânica em consideração. Bom, mas essa definição do Berzelius ela não durou muito tempo. Um outro cientista chamado Friedrich Wöhler, não sei se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, nem sei se eu estou escrevendo o nome dele corretamente aqui na lousa. Friedrich Wöhler, eu acho que tem um trema aqui no O, né? Mas enfim. O Friedrich Wöhler ele conseguiu sintetizar um composto orgânico a partir de substâncias inorgânicas, tá? Esse composto orgânico que ele sintetizou foi a ureia, ok? E ele conseguiu sintetizar a ureia a partir de cianato de chumbo, se eu não me engano. Posso estar errado, mas esse não é um detalhe tão importante dentro do nosso estudo, beleza? Então o Wöhler ele foi lá e sintetizou a ureia. Isso foi em 1828. Síntese da ureia. E a síntese da ureia, ela coloca abaixo, né, toda essa definição, esse princípio da força vital proposto por Berzelius, porque ele demonstra que um composto orgânico ele pode ser produzido a partir de matéria não orgânica, beleza? Bem, com esses estudos do Wöhler, se faz necessário uma nova definição, né, para compostos orgânicos e é a partir daí que surge a química orgânica. Hoje em dia, nós entendemos compostos orgânicos como sendo compostos à base de carbono, tá? Então, quando você vê composto orgânico, lembre-se de carbono. Professor, todo composto que tem carbono é orgânico? Não, mas todo composto orgânico tem carbono. Beleza? A gente vai ver isso em uma outra oportunidade, ok? Então, compostos orgânicos são compostos que possuem carbono. Carbono. Só carbono? Não. Existem outros elementos que são essenciais e que vão estar presentes nos compostos orgânicos. Dentre esses elementos, nós vamos citar principalmente o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tá? Podem aparecer também alguns metais em compostos orgânicos em situações específicas, mas principalmente
esses são os elementos, ok? Então, composto orgânico, você pode colocar aí do ladinho que é CHONPS, CHONPS, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são os elementos químicos, a base, né, que são a base de todos os compostos orgânicos. Tem todos ao mesmo tempo? Não, tá? Mas principalmente carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio vão estar presentes ali quase que sempre, ok? Os outros elementos vão aparecer lá em alguns grupos funcionais específicos, beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos aí uma introdução ao estudo da química orgânica, definimos o que é um composto orgânico e vimos aí que os compostos orgânicos são aquelas substâncias formadas basicamente por carbono e os compostos orgânicos são objeto de estudo da química orgânica, logicamente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.